Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos iniciar os estudos da noite. Meu nome é Júlio Rocha, eu sou do Grupo Espírita André Luiz, o GEAL, e vamos fazer os estudos hoje juntos. Eu peço desculpas que a primeira transmissão caiu e eu tive que retomá-la. Hoje nós vamos falar sobre um tema, que é um tema que todo início de ano nós pensamos, e fazemos aí como hábito natural de todo ser humano, que são os nossos planos, para o próximo ano. Mas antes de tudo eu quero fazer uma oração para fazer a abertura. Nós estamos hoje online novamente, devido ao decreto. Estávamos fazendo presencial, com o público reduzido, mas voltamos então ao online. Faremos então inicialmente a nossa oração, já iniciando os trabalhos aqui da casa, mesmo que seja online, e vamos orar juntos. Senhor Jesus, elevamos os nossos pensamentos até vós e ao Pai, agradecendo por mais uma oportunidade dos estudos aos domingos, onde nos reunimos para elevarmos os nossos pensamentos, as nossas orações, as nossas preces, todos os nossos sentimentos a todos aqueles que necessitam do seu amparo. Agradecemos pela família, pelo nosso lar, pela oportunidade de estar aqui estudando juntos e que possamos, Senhor, emitir sentimentos, energias a todos aqueles que estão nos leitos dos hospitais, nos asilos, nos albergues, nas ruas, aqueles que estão necessitando de amparo, de uma palavra amiga, de um prato de comida, e que hoje, nesse estudo, possamos todos nós entender a nossa missão, a nossa existência aqui na Terra, como prova ou expiação, ou como missionários. Que Jesus, como Mestre Divino, na sua santíssima e elevada missão, nos trouxe de ensinamento. Pedimos a todos os bons espíritos que nos fortaleçam, nos acompanhem, nos intuam no bem, e que possamos hoje aprender um pouco mais e exercitar aquilo que vamos aprender hoje. Que Deus abençoe a todos os lares das famílias daqueles que estão aqui agora nos acompanhando e daqueles que passarem pelos vossos pensamentos. Que essa energia fluídica chegue até esses lares e a essas pessoas. Que assim seja. Meus irmãos, vamos então falar hoje sobre o tema, Ano Novo ou um Novo Homem. Como eu coloquei aí, esse estudo de hoje nos traz o seguinte pensamento, a seguinte reflexão. Todo ano a gente inicia, todo final de ano a gente inicia aquele planejamento, no mês de dezembro, no último dia do ano, junto com os nossos familiares, pensando sempre, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou construir isso, eu vou construir aquilo. E muitas vezes, conversando com as nossas famílias, com aqueles que estão mais próximos de nós, e nós mesmos, nós sempre vemos que a maioria desses pensamentos estão voltados para as coisas materiais. E é natural, porque nós estamos aqui no corpo material,
onde ele realmente necessita, né, desse contato material para que a gente consiga exercitar as nossas provas, as nossas expiações e que a gente consiga evoluir moralmente. E o Espiritismo nos traz uma visão diferenciada, né, do que essa expiação, esse exercício da expiação, esse exercício das provas, das provações, onde nós pensamos sempre naquilo que temos que agregar, né? Ou seja, que é aquilo que nós vamos aprender e vamos levar para quando a gente sair, né, da vida material para a vida espiritual. Então, pensando nisso, né, a gente tem alguns pensamentos, né? E a primeira coisa que a gente deve refletir é o seguinte: a primeira pergunta é: o que você busca, né? Ou o que eu busco, o que nós buscamos? Na maioria das vezes, né, se vê todas as pessoas, a maioria das pessoas pensando, o ano que vem eu vou comprar um carro novo, uma casa nova, eu vou construir a minha casa, minha primeira casa. É natural isso, né? Eu vou arrumar um emprego, evidentemente, essas necessidades, né, existem, né? Não são necessidades injustificadas, evidentemente, elas são necessárias para a nossa sobrevivência, algumas supérfluas, evidentemente, né? Nós, seres humanos, temos o hábito, né, às vezes, de juntar, né, muitas coisas, às vezes muito supérfluos, e deixar o necessário além, né, ou seja, ter além do necessário. E muitas vezes nós deixamos a outra parte, que é a parte espiritual, de lado, né? E eu me peguei pensando, né, nessa virada de ano, de 2019 para de 2020 para 2021, perdão, eu me peguei pensando naquilo o que é necessário para mim, o que realmente eu preciso, né, fazer em 2021, o que eu preciso, o que é mais necessário. E aí eu comecei a pensar, a refletir, né, na minha mente o que seria bom. Aí eu coloquei a parte material, evidentemente, não desprezei essa parte é importante, como eu disse, ela é necessária, mas eu comecei a agregar coisas espirituais, morais, e comecei a ver que a minha necessidade, fazendo essa análise, é muito maior, né? Então eu comecei a pensar, né, o que eu estou buscando, o que eu busco? Eu busco a felicidade, eu busco bens materiais, eu busco dinheiro, beleza, né? Cuidar do corpo, às vezes, né? Isso também não é supérfluo, a não ser quando não há o equilíbrio, parte para o exagero, né? O culto do corpo em exagero, o dinheiro, né? A busca do dinheiro em exagero, o poder, né? Poder político, poder moral, e aí vai, os bens materiais. Mas, enfim, né? Nós sempre a primeira pergunta é que eu busco a felicidade, né? A gente vê um monte de gente de branco buscando a paz, né? A paz. Outros de amarelo buscando o dinheiro, né? Aquele hábito, né, do pessoal, né? Vou pôr uma roupa amarela, vou pôr uma roupa vermelha, amor, né? Enfim, são esses costumes, né? Vamos dizer assim, que nós temos, né? A humanidade tem. Mas a felicidade, a gente sempre tem a felicidade em mente. Todo homem pensa, né? Ou mulher pensa, eu quero ser feliz, né? E às vezes alguns pensam que para ser feliz tem que ter bens materiais, outros dinheiro, outros beleza, outros o poder. E, enfim, para a gente começar a entender, né, o que é a felicidade e a gente criar um roteiro, né, para aquelas pessoas que ainda não estão ainda com um objetivo, não tem esse objetivo, é importante a gente estudar isso, entender o que é a felicidade, né? Então eu trouxe aqui alguns significados, né? A doutrina espírita ela tem, né, a religião, a ciência e a filosofia como base, né? Então eu fui buscar alguns significados da palavra felicidade
E comecei então pelo dicionário, né, que é o mais popular. Então, o que diz o dicionário? Ele diz estado de espírito de quem se encontra alegre ou satisfeito, né? Alegria, contentamento, fortúnio, júbilo. E isso está no dicionário. Então, ele agrega, né, a alegria, né, a satisfação, o contentamento, e aí vai. Mas ele fala que é um estado de espírito, né? Porque ele é são vários sentimentos, né? E sentimentos do quê? Né? Geralmente ligados a prazer. Agora, indo para a filosofia, né? Pegando uma explicação que Sócrates, né? Que foi considerado o primeiro filósofo moral e um dos fundadores da filosofia ocidental, deixou para a gente, ele disse o seguinte, ele disse que felicidade não é somente a satisfação dos desejos e necessidades do corpo. O homem não é apenas corpo, e sim, em principal, alma. Felicidade seria o bem da alma através da conduta justa e virtuosa. Eu gostei muito, né, dessa explicação que Sócrates, né, nos deixou, porque quando ele fala aqui que o homem não é apenas corpo, então ele fala que não é só material, né? A gente tem que buscar algo que vá alimentar a alma, né? Ou seja, em principal ele coloca, inclusive. E isso nos faz refletir, né? Faz refletir das duas formas, né? Lá em cima no dicionário ele diz estado de espírito, né? Uma forma mais, vamos falar assim, menos detalhada, menos profunda, né? Mas embaixo aqui, quando Sócrates faz a explicação dele, né, a definição dele, ele coloca que, em principal, a alma, né, o bem da alma. E isso nos traz aí a essa conduta justa e virtuosa. E pensando no ano novo, né, ano novo, no título da nossa apresentação, do nosso estudo, ano novo ou novo homem, me fez refletir o seguinte, né? A cada virada de ano, eu quero para mim um novo homem. Eu quero buscar um novo Júlio, né? Dessa encarnação, né? Ou reencarnação. Eu quero buscar um novo Júlio. Eu quero transformar. E, é claro, eu não vou deixar o material de lado. Evidentemente que não, porque eu necessito, né, do meu trabalho, do meu salário, do meu dinheiro. Mas a que ponto, né? Eu preciso do dinheiro, eu preciso do poder, eu preciso da beleza, de tudo aquilo que eu coloquei lá atrás, né? No primeiro slide. E essa balança, né? Esse equilíbrio é importante que nós façamos esse pensamento. E aí eu peguei mais alguns significados, né? Peguei do dicionário de Sócrates, peguei também de Platão, né, que foi aluno de Sócrates e professor de Aristóteles, né? Ele disse o seguinte, no significado que ele colocou: felicidade é o equilíbrio. Então eu estava falando de equilíbrio lá atrás, né, quando a gente estava falando de Sócrates e do dicionário. Então, o equilíbrio entre o conhecimento, a saúde e a bondade. O conhecimento, né? O conhecimento é tudo aquilo que nós vamos levar, né, daqui, né? A bondade e o conhecimento. A saúde é do nosso corpo, mas tem a saúde mental também. E aí ele diz que juntando tudo nós teremos a felicidade. Ok. Então ele fala que tem que ter o equilíbrio. Eu gostei também dessa definição dele porque ele colocou algo a mais do que Sócrates havia colocado, né? Ele colocou o equilíbrio. Então, juntando todas essas palavras, lá o Sócrates diz que mais a alma, né? E aqui ele diz o equilíbrio entre o conhecimento, a saúde e a bondade. Mas eu peguei também de Aristóteles, né? Ele colocou o seguinte: a felicidade está na prática e na contemplação das virtudes clássicas da sabedoria, da moderação, da coragem e justiça. Aí ele diz o seguinte: quanto à vida dedicada a ganhar dinheiro, é uma vida forçada, e a riqueza não é, obviamente, o bem que procuramos. Trata-se de uma coisa útil, nada mais, e desejada no interesse de outra coisa, porque a gente busca sim, né, o dinheiro, ganhar dinheiro. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que Sócrates, Platão e Aristóteles, eles estão colocando para nós, Sócrates colocou a alma, né? A gente pode chamar
de espírito, evidentemente, que é o que nós somos, né? Espíritos encarnados, né? Reencarnados. Estamos aqui para ter provações e expiações. Aí veio Platão e disse que esse espírito tem que ter um equilíbrio entre o conhecimento, a saúde e a bondade, né? E Aristóteles veio e concluiu que, através da prática, olha só, a prática e na contemplação das virtudes dessa sabedoria, com moderação, coragem e justiça, é que a gente vai conseguir aí ter algo de evolução, né? Porque ele diz o seguinte, né? A vida dedicada a ganhar dinheiro é uma vida forçada. Claro, a gente tem que fazer ela porque a gente precisa se sustentar, a gente precisa comprar comida, a gente precisa morar, a gente precisa se transportar, a gente precisa estudar, então tudo isso custa, né? Algumas pessoas, evidentemente, passam disso, mas isso não é algo negativo, né? Porque quando Platão coloca o equilíbrio, é aquilo que você faz, né? Com o dinheiro que você ganha, com a sua riqueza, seja ela uma riqueza material, capital, ou uma beleza, né? Uma pessoa muito bonita, ela pode usar a beleza para algo inútil, né? Ou pode usar para algo útil, como a gente vê aí. E o bem que procuramos trata-se de uma coisa útil. Lá, tá vendo? Ele fala aqui uma coisa útil, nada mais. Então você tem o dinheiro porque você tem interesse em outras coisas, né? Então, juntando os três, a gente consegue ter uma ideia do que é a felicidade. Mas a gente também tem ainda, né, de Epicuro, né, que é o filósofo grego, a felicidade é o prazer resultante da satisfação dos desejos. Ele está complementando aquilo que Aristóteles diz. É a satisfação dos desejos, mas a felicidade é fundamentalmente prazer, pois para ele tudo no mundo é matéria. E no ser humano, né, sensação. Inclusive a felicidade é uma sensação, como eu disse lá atrás, quando o significado do dicionário nos trouxe aquele significado. Ser feliz é sentir prazer. Ele diz que ser feliz é sentir prazer. E aqui onde nós estamos, né, no nosso mundo, realmente, ser feliz é sentir um prazer. E não nos dar prazer quando nós vemos um sorriso de uma criança que necessita de um auxílio, de um apoio, né, de alguém, ou de um enfermo, né, quando você está lá com ele, ou de um velho no asilo, né, um idoso no asilo, abandonado, e que você chega para conversar com ele, para fazer algo com ele. Então, essa sensação, né, essa felicidade também é isso. E esse novo homem que eu trago hoje é o novo homem no sentido de ser cristão, né? No caso aqui, cristão espírita, né? Ou espírita cristão. Bom, enfim, além disso ainda, né? Nós temos aqui que a felicidade não é somente satisfação dos desejos e necessidade do corpo. O homem é apenas corpo e, sim, em principal alma. Eu volto lá no Sócrates, né? Porque felicidade seria o bem da alma, através dessa conduta justa e virtuosa. Eu coloco ele aqui de novo, porque essa explicação, esse significado dele nos traz um resumo de tudo. Então, o que nós temos que pensar? Agora vamos pegar e então, né, se a gente analisar, pegar o nosso pensamento, a nossa reflexão até agora do que é da felicidade, e a gente sabe que para aqueles que buscam a felicidade, cada um tem, né, na sua cabeça um significado de felicidade. Nós temos então que decidir, né? Porque nós temos os valores da vida material e os valores da vida espiritual, né? Eu coloquei alma aqui, pegando o que Sócrates colocou para a gente, e a gente tem que definir, né? Definir o que é mais importante para nós, porque os dois são importantes. Nós não podemos deixar um e nem o outro, né? Não existe essa via onde nós vamos seguir uma via única. Evidentemente que para tudo isso, fazendo uma reflexão bem simples, né, de tudo que nós lemos até agora, desses significados que nós colocamos nos slides anteriores, é uma escolha mais equilíbrio, né? Nós vamos escolher, né, evidentemente, os dois, né, tanto os valores da vida material como os valores da vida espiritual, mas o equilíbrio.
E esse equilíbrio é que vai fazer com que nós nos tornemos novos homens, novas mulheres, né? Nós nos tornemos aquilo que Cristo espera de nós, né? E que Deus, nosso Pai, deixou que Cristo viesse aqui no mundo material e exemplificasse para nós. Então, entrando no Espiritismo, né? Segundo os Espíritos, existe completa felicidade na Terra. A gente tem que entender isso, né? Porque quando eu quero me tornar um novo homem, e sabendo que toda virada de ano, eu vou sempre voltar nesse ponto, toda virada de um ano para o outro, nós buscamos planejar o nosso novo ano, né? Ou seja, começa-se uma nova jornada, uma nova etapa da nossa vida, porque nós fazemos isso, né? Dentro do nosso calendário material, nós sempre fazemos isso. O que os espíritos, então, o que eles falam, né, sobre essa existência da completa felicidade na Terra? Entrando lá nas questões do Livro dos Espíritos, primeiro na questão 920, né, Kardec pergunta o seguinte, né, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Os Espíritos respondem, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a sua suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Ou seja, então só existe uma forma. Eles estão dizendo que não, eu não posso ter uma felicidade completa aqui na Terra. Mas depende dessa suavização, né, dos meus males. Eu estou falando de mim, dos meus males, né, para eu ser tão feliz quanto possível. Então, o que eles estão dizendo para a gente? Como fazer essa suavização, né? Isso vai depender das minhas atitudes, vai depender daquilo que eu faço, de como eu tenho agido, né, com o meu próximo. E isso faz com que eu consiga ser mais feliz ou menos feliz, né? Pode-se dizer também mais infeliz ou menos infeliz, né? Porque dependendo daquelas atitudes que eu tenho, ou que eu estou colocando em prática, eu posso ser mais feliz, né? A pessoa mais tranquila, né? Ou seja, não estou dizendo a pessoa que não faz nada, porque não fazer o bem, não fazer o mal, né? E deixar de fazer o bem também não é bom. Então, aquilo que eu faço, né, de bem é que vai me dizer se eu vou ser mais ou menos feliz na Terra. Na questão, eu pulei a 921, na questão 922, Kardec volta a perguntar o seguinte: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E os espíritos respondem: com relação à vida material é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Quando eu disse aquela pessoa mais tranquila, né, é a consciência tranquila, aquela que não faz o mal e que faz o bem, né? Essas duas coisas, né? A escolha de fazer o bem e não fazer o mal, porque não basta não fazer o mal, nós temos que fazer o bem. E a fé no futuro é a fé na vida após a morte, né? Na vida espiritual, porque a nossa vida não se encerra aqui. Então, segundo os espíritos, né, e segundo o que disse Sócrates, Platão e Aristóteles, tudo isso, né, todo esse planejamento que nós fazemos na virada do ano necessita, eu estou falando de necessário, necessita muito de um planejamento também da nossa vida moral, da nossa evolução moral, da nossa evolução espiritual. E para isso nós temos que ter aí o nosso roteiro, nós temos que ter um planejamento, nós temos que seguir, né, os ensinamentos. E a doutrina espírita, né, através do Evangelho segundo o Espiritismo e do Pentateuco, que eu vou mostrar daqui a pouco, ela traz, né, todo esse roteiro para a gente. E foi aí que eu encontrei o meu caminho e o meu roteiro. O que é ser cristão? Né? A primeira coisa que a gente tem que pegar, que foi pego da Bíblia, né? dos versículos de Colossenses, né? 3, 8, 10,
Ele diz o seguinte: mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. E eu trouxe aí, né, a imagem de Jesus, né, e de Kardec, porque Jesus, o nosso roteiro principal, né, o nosso mestre divino, o nosso exemplo maior, quando ele fala aqui que a gente já se despiu do velho homem, nós já passamos, né, essa etapa. E vamos trazer isso então para uma etapa anual, como nós fazemos com todo aquele aparato material nosso. Quando a gente virar o ano, né, visto que antecipando a virada do ano nós temos o dia 25 de dezembro, que é o nascimento do mestre, né, deixando o dia 31, né, de dezembro como um ponto aí de marco, né, inicial, marco final para 1º de janeiro, marco inicial, que nós começamos a pensar, né, começamos a refletir e a colocar nos nossos planos, né, para a próxima etapa, o próximo ano, que possamos então colocar aí algo, né, para nossa alma, para o nosso espírito, para a evolução, para a nossa reforma íntima, para que a gente nos tornemos cristãos e cristãos espíritas, né, através de Kardec, né, que decodificou aí através do Pentateuco todo o nosso roteiro. E qual é o dever de um espírita, né? Segundo Kardec, ele diz o seguinte: o espírita deve, diante de seus oponentes, esforçar-se em mostrar por seu próprio exemplo o que a doutrina espírita é. Não basta dizer-se espírita. Aquele que o é de coração, prova-o por seus atos. Então ele está pedindo para que a gente não só estude, né, a doutrina espírita, mas que pratiquemos e exemplificamos, né? Então ele está pedindo exatamente o que Jesus deixou para a gente. E o conhecimento, onde está? Então, o GEAL e todas as casas espíritas, né, e centros espíritas, grupos espíritas, eles oferecem para a gente esse conhecimento através aí, né, do Pentateuco, que são esses 5 livros, né? O Livro dos Espíritos, que é o primeiro, né? O Livro dos Médiuns, o segundo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro, o Céu e o Inferno, o quarto, e a Gênesis, o quinto. Aqui está o conhecimento, né? Aqui está a nossa base para que nós iniciemos, então, aqueles que estão ouvindo pela primeira vez, ou que vão ouvir, né, que não estão ao vivo, mas que depois vão ouvir, que possam, né, buscar esse conhecimento. Esses livros estão à disposição, são livros de fácil aquisição, né, valores baixos, e de conteúdo enriquecedor, né, uma riqueza que nós vamos levar para todos sempre. E o Espiritismo, né, ele tem então o tríplice aspecto da doutrina, né, que é a religião, a filosofia e a ciência, né. E todo esse conhecimento, eles estão na ciência e na filosofia, e a religião pela aplicação dos princípios morais, que é aquilo que a gente tem que agregar para a nossa renovação, né? A filosofia pelos princípios morais em que se assentam em seus fundamentos. Peguei algo da filosofia através de Sócrates, Platão e Aristóteles, né, para a gente colocar aí, para poder entender. Eles, desde aquela época, né, quando eles estiveram aqui no orbe terrestre, eles já colocavam os seus pensamentos que estão totalmente aderentes, né, com a doutrina espírita. A ciência, pela observação das relações que estabelece entre nós e os espíritos também. Então, essa tríplice aliança, posso chamar assim, né, ela depende muito desse equilíbrio que Aristóteles citou lá. E tem um método, né, que a gente utiliza aí na administração de empresas, a gente chama de PDCA, né? E eu sugiro que todos nós façamos, eu como administrador de empresa, tenho uma formação de administração de empresa também, eu costumo fazer isso, né? Então, a gente tem que planejar a nossa evolução. A gente tem que fazer isso.
né? Planejar quando nós vamos estudar, quando nós vamos aplicar, como eu vou fazer. Então eu vou para o centro espírita, né, para a casa espírita, eu vou lá, eu planejo em qual casa eu vou. Eu vou para aquela casa lá porque eu tenho os horários lá de estudo, eu tenho os trabalhos da casa, né? Eu tenho o trabalho da sopa, eu tenho a costurinha, né, a costura, eu tenho a palestra pública, né? Como é o que a gente está fazendo aqui agora. Tem vários trabalhos onde eu posso auxiliar na seara de Jesus. Eu tenho que desenvolver, que é a prática. Eu tenho que praticar, né? Então, o meu plano é estudar. Então, eu vou desenvolver estudando e praticando. Eu vou checar se isso está me fazendo bem. Eu estou evoluindo? A minha família pode me dizer, a minha esposa, meus filhos podem me dizer que isso eu estou. É o checar, né? Se a minha, eu perguntar, ó, e aí, minha esposa, eu estou melhor, né? O que você está vendo de mim? Eu estou tendo evolução? Isso aparece, às vezes, sem perguntar. Ah, você mudou muito, as pessoas falam isso. É legal para você, né? Não é para te engrandecer, mas mostrando esse ciclo, né? E o agir, o que é o agir? Se eu não conseguir, eu vi que eu não consegui, eu tenho que replanejar, eu tenho que desenvolver novamente, eu tenho que estudar de novo aquilo que eu não compreendi, eu tenho que praticar de novo, eu tenho que escutar, ver as pessoas, entender, eu me analisar, fazer meu autoconhecimento. É um PDCA que a gente pode aplicar no nosso planejamento, né? Que é o planejar, desenvolver, checar e agir. É um método, né, da administração, né, mas que serve para a gente colocar em prática aqui também. Bom, a classificação, né, dos adeptos por Kardec. Então, Kardec ele fez uma classificação, né? Então, ele tem 3 classificações aí: os que acreditam e admiram a moral espírita, e os que creem, admiram e praticam, né? Então, dentro dessa classificação, na hora de checar, a gente tem que entender, o primeiro passo é entender isso, né? Então, eu quero entender em que classificação eu estou. Então, tem um ciclo dessa evolução espírita, né? De quem quer se tornar um espírita. Então, a primeira coisa é o despertar, né? Eu despertei lá atrás, alguns anos atrás, e eu pensei, eu falei, eu preciso seguir, né? Eu preciso entender, eu preciso estudar essa doutrina espírita, né? Ela me fez muito bem, eu estava num momento ruim da minha vida. Enfim, a partir do despertar vem o comprometimento. Aí quando você começa a despertar, você começa a entender, né? Falar, eu admiro, né? Eu admiro a doutrina espírita. Você já despertou. Quem já admira já está desperto, né? Quem acredita já está desperto. Aí vem o comprometimento. Depois do comprometimento vem a disciplina, né? Depois da disciplina vem a maturidade. E colocando aquela classificação de Kardec aqui, nós temos o seguinte: no despertar, os que acreditam e admiram a moral espírita. Esses estão aqui. Às vezes são aqueles que estão ali, acreditam, né, admiram, vão na palestra pública, assistem, né, essa palestra de hoje, as palestras transmitidas online, e esses já estão ali no despertar. Aqueles que já começam, né, que creem, admiram e praticam, já estão no comprometimento. Já começam o estudo, né? Já começam com a disciplina daquilo que está aprendendo no estudo com aquilo que está colocando na sua vida no dia a dia. Já começa a mudar a forma de tratar as pessoas, de praticar o bem, deixar de praticar o mal. Às vezes o mal até, né, é inconsciente, vamos dizer assim, até com a própria pessoa mesmo, né? E a maturidade, né? Aí vem a maturidade. Peraí, agora eu não saio mais disso. A gente vai começar a trabalhar, nós vamos fazer um trabalho profundo, nós vamos fazer um estudo profundo, nós vamos levar a palavra de Jesus para onde quer que nós iremos, né? E aí a maturidade. Mas não deixa de ser um ciclo, né? E acontece que muitas vezes a gente se perde nesse ponto, em algum ponto desse a gente tem que refazer, né, esse ponto. Por isso que eu coloquei aqui, né, o PDCA aqui, né? Aí você tem que voltar aqui no planejamento, desenvolvimento, checagem e ação, né? Voltando lá, então, eu coloquei os ciclos assim para a gente poder entender que a gente tem que estar sempre vigiando esse ciclo. Eu já despertei, estou comprometido, eu já estou me disciplinando, né? Disciplinando para quê? Para os estudos, para o meu comportamento, para as minhas atitudes, como disse Kardec, né? A gente tem que demonstrar pelos nossos atos, né? E não só pelas palavras.
a maturidade, né? A maturidade você já está ali fixo, mas aí pode vir uma queda, né? Pode vir aí. E aí você tem que de novo despertar de novo, se comprometer de novo, disciplina. É um ciclo, ele não para, né? Lembrando que os espíritos, nós espíritos encarnados, nós voltamos para esse mundo para poder expiar, né? Ou provar. Então nós podemos cair ter queda, né? Uma queda, e temos que nos levantar de novo. E qual é o objetivo do Espiritismo? Para deixar bem claro para aqueles que ainda não conhecem, né, o Espiritismo ele não cria nenhuma nova moral. Né? Ele não criou nada, o Espiritismo. Ele só facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Tudo que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e da doutrina espírita é de Cristo. Né? E dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam, que é aquele ciclo que eu coloquei lá atrás, quando eu falei que a gente tem as quedas, né? Quando a gente começa a vacilar, né? Começa a duvidar, então é bom que a gente volte lá no nosso planejamento. E isso tem que começar já no primeiro dia do ano, né? A gente tem que fazer o nosso plano para isso também. É muito importante, né? Não só os bens materiais. Os maiores sentimentos de um espírita, segundo Kardec, né? Tais devem ser os sentimentos de um espírita verdadeiro, né? Ele vê o fundo e não a forma, né? Ele põe o espírito acima da matéria. Este pode ter inimigos, mas não é inimigo de ninguém. Ou seja, ele não guarda mágoas e rancores. Né? Nós não podemos fazer isso. O cristão não faz isso. O cristão espírita não faz isso. Pois não deseja o mal a ninguém. E com mais forte razão não procura fazer o mal a quem quer que seja. Então é sempre o bem. Né? Então temos que eliminar o mal e começar a fazer o bem. Aí, para refletir um pouco mais daquilo que a gente está falando aqui, desse planejamento que a gente tem que fazer, né? E isso a gente tem muito apoio, depois no final eu vou falar sobre esse apoio, disse Emmanuel, né? Irmãos, lembremos sempre que o Espiritismo, né, visto, pode ser somente fenômeno, visto, né? Eu só vejo, não estudo, eu não pratico, né? Ouvido pode ser apenas consolação, vitorioso pode ser somente festividade, estudado pode ser apenas escola. Discutido pode ser somente sectarismo, né? O que é o sectarismo? Né? Uma seita, né? Uma coisa limitada. Propagado pode ser somente movimentação. Sistematizado pode ser apenas filosofia. Observado pode ser ciência, meditado doutrinas, sentido uma crença. Né? Não esqueçamos, porém, que o Espiritismo aplicado é vida eterna, com eterna libertação. Devemos nos recordar o caminho da aplicação, trabalho da solidariedade e da tolerância. Então não adianta eu só ir no centro espírita, né, ou na casa espírita, estudar, voltando lá naquele PDCA, eu vou ficar só no desenvolvimento, né, ali. Eu vou, estudo, tal, trabalho ali, mas eu tenho que fazer essa checagem. O que eu estou fazendo de bem, né, para o meu próximo? Na palavra, levando um prato de comida para os desabrigados na rua, né, uma marmitex, levando uma roupa, um agasalho, né, visitando os doentes. O que eu estou fazendo para isso? Então, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que refletir sobre isso. E o Espiritismo, já dito, né, tem que ser aplicado. Então, quais são os nossos planos para aplicar o Espiritismo? Aqueles que vão, né, nas palestras públicas. A casa chama, Jesus Cristo chama, Deus nos chama para aplicação. E antes de aplicar, temos que estudar, sim. Né? Nós temos que usar a inteligência, né? Temos que usar a paciência, a tolerância, a sabedoria e a ação. Né? Então temos que estar saudáveis. O que nós buscamos? Né? Eu coloquei lá no início. Né? A felicidade. O que é a felicidade? Nós já vimos, é um conglomerado de várias coisas. E a felicidade é algo sentido. Mas para ser sentido ele tem que ser praticado. E praticado em quê? No bem. No bem ao próximo, no trabalho ao próximo, na solidariedade e na tolerância. E Emmanuel colocou isso muito claro para a gente aqui, né? Pegando aqueles significados de Sócrates, né? De Platão e Aristóteles, e também do próprio dicionário, juntando tudo a gente tem exatamente a aplicação do bem. Para ser feliz, né? Completamente feliz,
visto que na Terra nós não seremos nunca completamente felizes, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Quando ele se tornar um mundo, né, celeste, né, aí tudo bem, aí tudo vai mudar. Mas nesse momento a nossa felicidade é a aplicação do bem, do trabalho na solidariedade e na tolerância. E o Espiritismo traz isso para a gente. E as portas, né, estão abertas. Evidentemente nós estamos aí com a casa, né, hoje fazendo a aplicação aí dos estudos online. Eu coloquei somente a evangelização e os estudos aqui, mas tem outras diversas atividades que agora no momento estão paradas devido à questão aí do governo, né, do Covid, evidentemente não do governo, mas sim da situação que nós estamos passando. Mas nós temos a evangelização, que continua, né, online. Nós temos o ESG, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita 1, 2 e 3, que está sendo online, né, muito bom, aos domingos, né, os estudos. E temos também o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita na segunda-feira, online também. E diversas outras atividades da casa que trazem aquela solidariedade, aquele trabalho para as pessoas, né? O estudo é base para tudo. Eu coloquei aqui, para procurar informação, coloquei o meu telefone, né? Evidentemente que pelo WhatsApp eu vou direcionar vocês para quem é de direito da casa nesse trabalho, ou pode entrar na página do Facebook, né, do GEAL, no qual nós estamos aqui agora, para poder se informar. Esperamos que Deus abençoe a todos nós aí com o retorno, né, das atividades, com a extinção aí através da vacina, né, do Covid-19, que a gente possa voltar à nossa vida normal. Eu quis aqui trazer para todos nós a necessidade de um planejamento, né, um planejamento voltado para o nosso roteiro, né, de evolução moral e espiritual, que muitas vezes nós deixamos esquecidos, né? Nós agradecemos a Deus por tudo, mas não planejamos um trabalho com Ele, né? Para Ele. Na realidade, eu não digo para Ele, eu vou corrigir, né? Para nós, né? Porque a evolução é nossa. Nós é que devemos chegar até Ele, apesar que Ele está sempre em nós. Eu queria agradecer a todos pela oportunidade, né? Novamente, de estar aqui com vocês. Peço desculpa no início que eu tive um probleminha aqui técnico, mas já deu tudo certo. E espero que tenha deixado uma mensagem a todos vocês que vão assistir e que estão assistindo ao vivo, que possam aí, mesmo que um pouco atrasado, hoje é dia 3/1, né, de 2021, que se não fez lá no dia 31, né, de janeiro, que possam fazer hoje ou amanhã seus planos voltados aí para a fraternidade, para o trabalho no bem, em qualquer que seja a sua religião, né? Mas o GEAL, o Grupo Espírita André Luiz, está chamando a todos para essa oportunidade magnífica e necessária. Lembre-se do que foi falado aqui, né? Nós somos alma, somos espíritos, né? E precisamos dessa evolução para com Jesus e para com o nosso Criador, o nosso Pai Eterno, o nosso Deus. Que assim seja e que Deus abençoe a todos vocês que estão aí e os seus lares, as vossas famílias, e que tenham aí um ótimo 2021. Deus nos abençoe.